Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline. Eu sou a Alice, nós somos irmãs e criadoras da Maria Cereja Acessórios. Junto com ela, nasceu um novo projeto, o Viver de Biju. E muita gente tem perguntado o que é esse novo projeto, o Viver de Biju. Até, inclusive, nossas clientes, né, mana? Porque Sim. elas viram que a gente tinha um outro Instagram e elas, mas o que é isso? E aí, a gente definiu, a primeira novidade é que a gente vai ter um canal no YouTube para o nosso projeto, onde a gente vai disponibilizar conteúdos para fabricantes. Mas por que nasceu, como que nasceu o Viver de Biju? Gente, o fato é que a gente errou muito, né? E assim, o Viver de Biju, ele nasceu depois de que a gente viu, depois de anos de dedicação, de trabalho para Maria Cereja, e a gente viu que a gente definiu e criou métodos e processos claros para nossa empresa. E aí, a gente viu muitos, durante o nosso caminho, a gente expõe na Bijoias, no Minas Frente Preview, e aí conversa com os nossos colegas de trabalho, de profissão, né, outros fabricantes, e a gente viu muita gente que fabrica, que também, né, que também é fabricante, e que tá há anos na estrada e passa muita dificuldade de estruturar os processos. E a gente também errou muito no início, a gente fala que assim, a gente pagou um imposto muito caro por falta de conhecimento. Sim. E aí, quando a gente viu que tinha esses métodos claros, nasceu o Viver de Biju. A gente vem com o propósito de ensinar outros fabricantes a ter esses mesmos métodos tão claros. Sim, porque o que a gente pensa é assim, como a gente estruturou isso, tem uma clareza, a gente pensou assim, por que não organizar em formato de conteúdo para passar isso para outras pessoas e elas economizarem tempo e dinheiro. E dinheiro, porque a gente perdeu muito dinheiro fazendo as coisas de uma maneira errada. E a gente estudou muito para estruturar da maneira como a gente estruturou. Então, assim, pra gente hoje é muito claro que pra calcular o preço corretamente, você tem que cronometrar a tua peça e calcular a mão de obra, mas antes não era, e a gente sabe que pra maior parte não é. A gente nem sabia que tinha que cronometrar, e eu lembro que a gente achava, quando a gente aprendeu, primeiro a gente achava que estava perdendo tempo cronometrando a peça, sabe? Quando a gente começou a ver, achava que era, é muito processinho, é muito não sei o que, a gente vai perder tempo. E depois a gente viu que não, que isso é vida, que a nossa produtividade cresceu muito desde que a gente entendeu que métodos precisam ser claros e estruturados dentro da nossa fábrica. Mas a gente sabe que tudo isso é um processo, porque nós começamos fazendo bijuteria, a gente comprava, fazia, vendia para as amigas, vendia para os parentes, né? A parte de gestão de processos, gestão de pessoas, isso não passava pela nossa cabeça, porque a gente não sabia nem fazer as peças direito. A gente comprava e tinha que aprender como fazer. Eu não sei se... E a gente comprava uma de cada, então assim, era um processo que assim, até realmente para modelo de produção, mesmo que tu atue no varejo, ele não era escalável, né? A gente nem conseguia cronometrar a peça, porque uma hora é quando tu tá criando e outro momento é quando tu realmente vai produzir. Então quando a gente fazia uma de cada e tinha que, naquele mesmo momento, tá criando e tá cronometrando, não ia dar certo, o cronômetro ia estar errado. Então, era um processo totalmente diferente. Muito diferente, assim, e a gente não fazia nem ideia, assim, como deveria ser. Então, a gente foi estruturando tudo isso, né? A gente comprava, montava, vendia, recebia. Uma coisa que eu acho que a única coisa que a gente não errou no início foi que a gente nunca misturou as contas, sabe? O que era da Maria Cereja era da Maria Cereja, e eu acho que isso aconteceu porque nós somos tá falando pessoal e empresa, né? A gente nunca misturou as contas Alice e Aline com a Maria Cereja, né? Então, nunca foi assim, eu preciso de um dinheiro para pagar qualquer coisa, para ir no mercado, eu vou pegar aqui do caixa da Maria Cereja. Nunca foi assim. Não existe essa coisa de a gente ficar pegando vale ou coisa assim. Não, a gente definiu o nosso prolabore e a gente retirava ele. E a gente tinha que se virar com ele também. Então, a gente fazia desse jeito. Mas eu acho que isso aconteceu porque nós éramos em duas, como eu tava falando. Porque aí eu tinha que prestar conta pra ela e ela pra mim. E a gente pra Maria Cereja. A gente sempre tratou a Maria Cereja como uma terceira pessoa, né? Então, acho que isso foi a única coisa que a gente não cometeu de erro. O resto, gente... A gente errou tudo, a gente foi vendo ao longo das nossas mentorias, né, que a gente foi buscando conhecimento, a gente foi vendo que a gente precisava estruturar do zero, né?
E deixa eu ver o que mais. A gente tá com várias colinhas aqui, porque eu não quero esquecer de passar pra vocês o que a gente fazia. A gente vai começar a comentar com vocês sobre os nossos principais erros e o que nos fez ir estruturando os processos. Uma coisa que a gente fazia muito, gente, eu sempre amei as vendas, né? E eu, assim, nós duas a gente queria, mas era vender. Então, assim, eu não sabia dizer um não para um cliente quando ele me pedia para fazer fiado, né? Eu não sei se vocês fazem, se você faz fiado ou, né, vende assim sem receber na hora, mas a gente fez isso muito e a gente pagou um preço caro. Por quê? De repente, a cliente, eu tô precisando de mais novidade. Ela, tá, eu vou acertar no próximo mês. No próximo mês, e aquilo ia ficando um bolo, a cliente gostava e queria comprar tudo, e eu tava empolgada, porque eu tava achando demais que ela tava querendo comprar o nosso produto. Só que aí, ela não pagava, demorava muito para pagar, e a gente sofria muito, porque no início a gente não tinha um fluxo de caixa, não tinha, né, uma reserva, a gente dependia realmente de vender para ir lá e comprar mais matéria-prima. Então a gente foi fazendo fiado e a gente considera isso um problemão, assim, né? Naquela época a gente não tinha, existia até um motivo pra gente fazer isso, não tinha máquina de cartão, quer dizer, móvel, eu não sei se já existia, mas a gente não sabia que existia. Então, a gente não... Era fiado mesmo, ou então a pessoa tinha que pagar à vista, porque não tinha uma outra maneira de fazer. Gente, e dava tanto trabalho, porque assim, eu lembro que eu ia lá, vendia, mostrava. Ia com a caixinha, Aí depois eu voltava lá pra receber. Já ia com a caixinha pra mostrar mais coisa nova. E aí... a pessoa não tava, passa outro dia, passa o dia. Aí eu voltava de novo. Aí, sabe, dava tanto trabalho essa volta que, nossa, assim, a gente perdia muito tempo com isso. E uma outra coisa, assim, que a gente fala muito sobre a questão da venda fiado é porque, assim, mas eu só vendo pras minhas amigas, eu comecei vendendo só pras minhas amigas, tá, tudo bem. Mas tu pode perder uma venda esse mês, mas manter a amizade, porque em alguns momentos a gente passou por isso, assim, sabe? De, vendeu fiado, vendeu para amigo, depois o amigo nunca mais pagou e aí acabou a amizade e não teve mais a venda. Se a pessoa for tua amiga, ela vai, e tu tá vendendo para ela, tudo bem, ela pode perder a venda nesse mês, mas se ela quiser realmente comprar, ela vai se organizar para comprar de ti, para fazer no cartão, para fazer da maneira que puder. E todo mundo permanece amigo, fica tudo bem. E a amizade continua. E as pessoas também começam a encarar como um negócio, sabe? Porque até então, é da minha amiga, não tá fazendo falta, é o hobby dela. E, gente, se é o teu negócio, tu precisa receber, tu precisa fazer teu fluxo de caixa, tu precisa pagar as contas. Então, tu não pode fazer fiado. Sim. E aí, a outra coisa que um outro erro número 2 que a gente cometia, que a gente começou cometendo, é deixar as peças consignadas em lojas, sabe? A gente sabe que às vezes o caminho de entrada mais fácil é esse, né? Tem sempre que pesar os prós e os contras, mas... né? O caminho de entrada pode até ser mais fácil, como também é mais fácil vender fiado. Mas a gente precisa do retorno, né? Então, assim, o consignado, o que vai acontecer? A gente vai falar, até se vocês quiserem, a gente pode ser uma pauta, porque ele é um assunto que dá pano pra manga, mas assim, o lojista, basicamente, ele vai se empenhar mais na venda com um produto que ele investiu, que ele também vai precisar pagar o fornecedor. Então, o consignado não faz sentido, gente, porque tu vai estar expondo a tua marca, sim, isso é legal, pode até ser uma pequena estratégia de início, mas depois tu transformar esse antigo cliente que tu fazia consignado em cliente que compra, ele dá muito trabalho. Nós nunca nem conseguimos. Eu vou contar pra vocês que as primeiras lojas que a gente abriu foi consignado. Nenhuma delas a gente trabalha hoje. Verdade. Né? É verdade. Então, assim, uma até não existe mais no mercado, mas a segunda existe. E a gente não conseguiu fazer esse trabalho de volta. Mesmo hoje, com a Maria Cereja, que já tem um nome estabelecido, que ela conhece muito bem, e ela ama o produto, sabe? A gente tem um ótimo relacionamento até hoje, mas a gente nunca conseguiu fazer com que ela hoje vendesse Maria Cereja, porque ela se acostumou com o modelo antigo de consignado, que ela não precisava investir dinheiro para ter a nossa marca no espaço dela. Né? Então, assim, essas coisas são complicadas. Outra coisa que... Quer falar mais alguma coisa sobre consignado? Não, consignado eu acho que merece um vídeo pra ele.
Outra coisa que a gente errou bastante, deixa eu ver que a gente anotou aqui. É sobre a criação. A gente não. A gente acabava não analisando as coleções que a gente ia criando, vendendo. Então, assim, a gente ia fazendo conforme dava vontade. Conforme Por exemplo, o cliente ia pedindo. conforme o cliente ia pedindo, a gente aceitava muita encomenda, sabe? Isso quebra qualquer linha de produção, gente. Porque assim, tu tem que parar pra desenvolver um acessório específico para aquele vestido, com aquele sapato, com aquele não sei o que. Tu perde muito tempo. E aí a cliente chegava e dizia assim, tá, não, mas e se trocasse essa pecinha por essa aqui? Ela queria criar junto com a gente. E isso dava muito trabalho. Chegava momentos que a gente começou fazendo o ateliê dentro da nossa casa, da sala dos nossos pais. Gente, aí lotava de... No sábado mesmo era caos total, porque todo mundo... Ninguém almoçava na nossa casa nos sábados. Os nossos pais chegavam do trabalho e aí a gente tava lá com a casa cheia de mulherada e todo mundo mexendo naquelas pedras, aquilo ficava um caos. E assim, a gente queria agradar todo mundo, foi assim que a gente entrou no mercado, mas eu não indico. Porque eu acho que foi, até a gente mudar esse nosso modelo de negócio, foi bastante dolorido e se a gente começasse já de outra forma... teria dado muito mais resultado. Então, se a gente soubesse mais sobre técnica de venda, sobre como atender o cliente, como dar as opções para ele, coisa que a gente faz hoje, ele se resolveria dentro da nossa coleção. Se a gente pensasse numa coleção também de uma maneira organizada, ele se resolveria dentro da nossa coleção e as coisas estavam mais resolvidas. A gente, no começo, não sei se vocês fazem desse jeito, mas era muito... eu vou fazer tudo para agradar esse cliente. E não pensava em organização nenhuma, em resultado nenhum. A gente achava que o resultado era vender. E pronto, assim. E aí na parte ainda, só falando mais um pouquinho de criação, eu noto que a gente fazia uma coisa assim, a gente não sabia o que a gente ia criar, então era o que dava vontade mesmo. Só que aí assim, a gente tava com vontade de criar colar. E aí criava um monte de colar, mas o que tava vendendo era brinco. Então, assim, a gente não olhava isso, sabe? Esgotaram os brincos e eu tô com vontade, deu uma inspiração de criar colar. Não, gente, vocês têm que analisar o que vocês venderam, né? Quais são os seus números? O cliente comprou, tu olhou a tua pasta e tu tá quase sem brinco. Então, tu tem que ter a inspiração de criar brinco, não é outra coisa, né? E aí, a outra coisa que a gente errava muito é sobre as nossas compras. Quer um Deus nos acuda. Porque a gente chegava nas lojas e a gente, tipo assim, a gente não ia com uma lista de compras. Sabe como a gente vai pro mercado? Porque hoje a gente faz assim, a gente faz a nossa lista de compra. E a gente vai focado na lista de compra. Se tem um item muito inovador e tal, e que deu muito desejo de comprar e casa com a nossa coleção, a gente sempre se pergunta muito hoje antes de comprar. Mas antes... tinha uma novidade, não interessava se eu tinha fluxo de caixa, se não tinha, a gente não analisava as coisas e ia lá e comprava. Quando a gente viu, a gente estava com um estoque gigante, porque o nosso volume de venda também não comportava aquele estoque. Nem que eu produzisse tudo, eu não ia dar conta de vender, entendeu? Então foi bem complicado essa parte de estoque. Chegou um momento de a gente ter que... por isso que a gente tá falando de todos os erros para vocês entenderem que chegou sempre um momento de a gente ver que tinha que reestruturar aquilo, né? E eu acredito que muitos dos erros que a gente vai falar aqui, vocês vão se encontrar neles, assim. Então chegou um momento que a gente teve que parar e colocar a meta para usar o estoque que tinha, porque senão não tinha condição, era muito dinheiro ali parado, assim, de coisas que a gente realmente não tinha conseguido usar. E assim, isso veio também, antes a gente não tinha o nosso estoque realmente controlado, né? Não era dentro do sistema, a gente não sabia quanto de dinheiro tinha. E aí quando a gente passou por um primeiro momento de consultoria, né? O consultor falou, não, vocês vão ter que catalogar tudo. Como assim catalogar tudo, Brasil? Meu Deus! Era muito item, né? E eu tava achando aquilo bem louco. E aí, sim, a gente demorou quanto tempo, mana? 15 dias. 15 dias, mas parou toda a equipe. A gente já tinha equipe. Quantas pessoas que eram? Umas 10? Eu não sei, mas mas eu acho que era por aí, assim. Opa, Brasil! E era vários computadores. Primeiro... a gente começou a contagem, todo mundo. Aí depois, quando já tinha bastante coisa contada, porque a gente, além de cadastrar, tinha que colocar o estoque, né? Quando já tinha bastante coisa contada,
começou uma galera a cadastrar tudo e jogar no sistema e o restante continuou contando. Depois era todo mundo cadastrando. Então, assim, foi uma luta. Foi tenso, assim. Sim. Então, aí a gente começou não cadastrando estoque, então a gente não sabia quanto de volume de dinheiro tinha. Quando a gente... Hoje, nas nossas mentorias, a gente sempre comenta com as nossas alunas, sabe o que tu faz? Olha para aquela tua prateleira de estoque, enxerga um monte de notinha de dinheiro, é o teu dinheiro ali parado, que tu precisa usar, então não interessa se saiu uma peça super legal que tu quer comprar, tu tem que olhar pro teu estoque e dizer assim, eu vou te usar agora, sabe? É o teu dinheiro ali, e dá, gente, é porque a gente fica com uma mentalidade de que, né? Não... Só que é novidade, né? Sendo que nós somos as criadoras das novidades, então o que tá ali é pra virar um material novo, totalmente novo, que a pessoa realmente nunca tinha visto nada feito daquele jeito com aquele material. Ai, a nossa produção, gente, a nossa produção como era? Uma bagunça também, porque daí era assim, a gente queria pôr meta, tá? Aí, porque a gente achava que ia render mais e tal, mas aí a gente não cronometrava. A gente não fazia ideia de como colocar a dita da meta. Então, o que a gente fez? A gente pegava e dizia assim, tem que produzir 20 peças por dia. Vamos supor. Eu nem me lembro como era assim. Aí, se a pessoa pegava um modelo muito fácil, ela fazia 3 vezes mais a nossa meta. Agora, se a pessoa pegava um modelo bem difícil, ela não conseguia fazer nem metade da meta. E aí, era uma loucura, porque daí as pessoas queriam começar a escolher os modelos, porque como é que elas queriam atingir a meta, e a gente criou bonificação para aquilo, 2 loucas, era bem assim. Gente. E daí... Mas sabe o que é bom? Só uma pausa. É bom vocês verem isso, porque assim, se vocês se identificarem com qualquer um desses erros, vocês vão ver que assim, ó, tem uma luz no fim do túnel, dá certo. Se tiver empenho e botar um foco e disciplina de realmente ir passo a passo desses métodos que a gente passa pra vocês, ele dá certo, porque hoje a Maria Cereja é uma empresa que super roda sozinha, dá super certo, mas não foi sempre assim. Não. Pode continuar, mas é só um adendo. Não, então assim, a maneira como a gente colocava as nossas metas também era uma bagunça, sabe? E não motivava nunca a equipe nenhuma, porque acabava ficando, parecia assim, que alguém estava sendo beneficiado sempre, sabe? Então, era um problema. A gente não tinha meta de venda. Então, assim, a gente rezava para que vendesse, para que o representante vendesse, para que quem tava com peça consignada vendesse, para que a revendedora vendesse, mas a gente não fazia ideia do que fazer. E a gente nem sabia se o que tava vendendo tava sendo bom ou ruim, sabe? Se assim, pagava as nossas contas. Tipo assim, aí tá, vendeu. Se fizesse uma venda, tava bom. Pra quem não sabe qual é a sua meta, qual é o seu ponto de equilíbrio, aí, enfim, a gente sempre tava achando que, assim, aí, claro, pelo fluxo de caixa, a gente ia sentindo que, em algum momento não tava legal. Mas, pela falta de dinheiro, a gente via que não tava legal. Mas a gente nunca definiu e a gente não sabia dizer assim, tem que ser tantos por dia, tantos por semana, e o mês tem que fechar em tanto. A gente não sabia dizer. Então, nós como líderes, a gente errou muito, porque tava todo mundo desgovernado, só saindo pra vender, mas o que vendia, melhor que 0, né? Enfim. Sim, gente, esses assim, são só alguns dos erros que a gente cometia, sabe? A gente poderia ficar aqui pelo menos mais uma horinha, assim, falando sobre eles, mas foi errando que a gente estruturou, foi errando que a gente organizou, né? Então, assim, a gente pode, assim, até ter mais conversas sobre esse tipo de coisa e como que a gente foi organizando, né? E assim, o que eu e a Amanda a gente tem muito claro é que a gente vai estar em constante aprendizado, em constante melhoria. O mercado está mudando muito e a gente tem que estar sempre antenado, mas os métodos que a gente criou aqui para Maria Cereja, esses não mudam. Eles podem sim ser melhorados, mas hoje a gente viu que a gente criou e estruturou coisas sólidas. Então, assim, a gente vai continuar aprendendo, a gente fala muito uma frase assim, que a gente sabe que a Maria Cereja vai ser do tamanho que a gente se desenvolver, por isso que a gente continua buscando. Hoje a gente se coloca para as nossas alunas como mentoras, mas nós continuamos estudando e estudando muito. Agora o nosso comprometimento até é muito maior, porque a gente tem que repassar isso, né? Então, assim, a gente errou muito, né? Eu acho que talvez
poucas pessoas, poucas empresas erraram tanto quanto a gente. Porque A gente sempre fala assim, porque às vezes as pessoas falam, eu fali 3 vezes, eu não sei o que. Eu digo que a gente sempre diz assim, a gente só não soube que faliu, né? A gente quebrou e não sabia. A gente quebrou e não sabia. Mas, enfim, a gente sempre se focou, assim, sabe? E a falta de conhecimento nos fez errar muito, mas a vontade de aprender nos fez dar a volta por cima todas as vezes. A gente sempre teve sede, assim, de aprender tudo no começo, quando a gente, assim, não posso pagar nada, não posso investir em nada. Então, a gente ia pra tudo que era coisa gratuita. O que a gente buscou de curso, palestra, o que tinha no mercado, pra gente começar a aprender, absorver o máximo de informação, a gente ia, sabe? A gente se coloca muito numa postura de humildade e até hoje, assim, né? A gente busca muito isso, assim. Quando chega um novo mentor aqui na Maria Cereja ou qualquer outro curso que a gente compra, a gente se coloca como assim, tá, eu não sei nada, vamos partir do zero. E o que eu vou aprender e tirar o máximo dele pra gente arrasar aqui na Maria Cereja, sabe? Porque a gente tem sonhos grandes, então a gente precisa ficar grande de conhecimento. Então a gente vai muito atrás dele. A gente sempre investiu na nossa trajetória muito em conhecimento, assim. Acho que foi uma coisa que a gente não economizou, foi isso, assim. Então, aí foi por conta de todos esses erros e por conta de toda essa estruturação que a gente resolveu criar o Viver de Biju. E assim, realmente passar essas estratégias, esse conhecimento que a gente foi adquirindo para quem sonha em viver de bijuteria, para quem quer viver disso. E muita gente dizia pra gente assim, meu Deus, quando a gente começou a compartilhar com alguns amigos, com algumas pessoas, né, que a gente ia fazer isso. Eu já sei o que tu vai falar. As pessoas dizem assim, vocês estão loucas. O que é isso? Vocês vão ensinar, né, tipo, os segredos da empresa de vocês pras outras pessoas. Que vocês demoraram 12 anos pra deixar tudo redondo. E aí a gente dizia, sim. Porque é nisso que a gente acredita. Não foi sempre assim. A gente também teve bastante já receio da concorrência, ficava chateada com a cópia, não queria contar as nossas coisas, era um livro fechadinho. Compartilhar qualquer coisa, né? Era um livro porque mega foi fechado, assim no começo, sabe? Eu lembro quando a gente foi a primeira vez pra São Paulo pra compra. E, gente, nessa época não tinha, assim... Não tinha o Waze, não tinha o Google Maps, não tinha nada. E a gente não tinha internet assim, né? Nosso celular era só de ligar e show de bola. Então a gente saiu daqui de Santa Catarina, indo pra São Paulo, sabendo mais ou menos onde eram os lugares. De ônibus. A gente foi de ônibus, de excursão, e a gente entrou naquele ônibus e a gente olhou para as pessoas, assim, e a gente queria saber, assim, onde comprava. E eu vou dizer para vocês, não era nem do ramo nosso, assim, não era nem de bijuteria, eram de confecção, e as pessoas não falavam, sabe? Ninguém queria compartilhar informação nenhuma. Desculpa. E era tão simples falar, sabe? E aí foi do jeito que a gente aprendeu. Por isso que eu acho que a gente se posicionava dessa forma, sabe? Assim, a gente tinha muito isso, assim, de não falar. Porque achava que... E a gente foi entendendo que com o tempo, se todas as marcas, se todo mundo se posicionar com identidade, com integridade, tem espaço para todo mundo. E não tem nada demais a gente compartilhar esses conhecimentos. Na verdade, a gente vai só fortalecer o nosso ramo de bijuteria no nosso país, né? A gente vai começar a estruturar outros negócios. Então, assim, a gente foi vendo que se a gente começar a passar para vocês de que bijuteria não precisa ser vista só como um hobby, só como um extra, e que vocês podem sim viver e viver muito bem do que vocês amam, sabe? Tá show de bola, tem lugar pra todo mundo, gente. Não tem... A Maria Cereja, ela vai ser enorme, mas eu não vou dar conta, a gente não vai dar conta de dominar o mundo. A gente precisa ter concorrência, isso é até saudável pra gente se puxar, sabe? Gente, não, concorrência é maravilhoso, acho que tem que fazer um vídeo sobre. Concorrência é maravilhoso, porque como a gente cresce por conta da concorrência. E se a concorrência vai ficando boa, melhor ainda, porque a gente vai lutando pra ser melhor. E é assim que é. Né? A concorrência move o mercado, faz as pessoas se movimentarem, e isso é muito bom. Isso é ótimo, tem em todo o ramo, por que no nosso não vai ter, né? Só precisa ser íntegro, só precisa ser, né? Não copiar os outros, ter a tua carinha, ter a tua identidade, ter, assim, fazer o possível pra
para que a tua marca se estabeleça com o teu propósito, com o teu perfil, né, com a cara dela. Eu e a Amanda, assim, a gente sempre quando olha, e nós analisamos o mercado, gente, muito, porque pra te estar nele, tu tem que fazer isso, né? A gente olha, assim, concorrência, a gente faz tudo. Só que a gente sempre olha dizendo assim, a gente sempre se pergunta, tá, e como que a gente vai fazer pra ser melhor? Como que a gente vai fazer com a cara da Maria Cereja? Porque tem tendência, só mudando um pouco o foco, mas tem tendência que a gente opta por não fazer, entendeu? Porque não combina com a gente. Então, assim, é nisso que a gente fala de buscar a sua identidade. A gente sabe quem é a mulher Maria Cereja e a gente não vai fugir disso. Se o concorrente está fazendo e está vendendo, show de bola, isso combina com a marca dele, mas não combina com a nossa. A gente vai fazer o que vai vender que combina com a nossa, né? Então, assim, o nosso propósito é ajudar esses outros negócios a realmente viverem de biju, a crescer no ramo da bijuteria. A gente se enxergarem como uma empresa, né? Como empresários. Negócio. É um negócio. A gente tinha muita dificuldade quando me perguntavam, tá? O que tu é, né? Quando eu tinha que responder a tua profissão. Eu farmacêutica. A Amanda já não atuava mais no ramo de farmácia e ela respondia farmacêutica. Eu ficava tão brava, gente. E aí depois eu me vi fazendo a mesma coisa, porque eu sou designer, né? Formei em design industrial, até fica mais parecido, então eu pegava e eu ia pra esse... Eu podia falar que era designer, porque, né, eu atuo na parte de criação da Maria Cereja e tal, mas eu não sou designer, né? Hoje eu sou empresária e eu falo isso hoje com orgulho, mas eu demorei anos, tá? E foram anos da Maria Cereja pra falar porque eu não me via como uma empresária. E eu já tinha funcionários, a gente já tinha um time grande e a gente não conseguia falar. Então a gente quer que vocês consigam dizer de boca cheia, com orgulho, de que vocês são sim empresários. Eu tenho uma fábrica de bijuterias, né? A gente quer tirar também essa mentalidade de que, tipo assim, é um ateliê de biju, porque nada contra, né, ateliê, mas é porque realmente, assim, ó, se você fabrica, você tem uma fábrica de bijuteria. Se tu sonha em crescer, é assim que tem que se comportar, porque é uma fábrica. Quando fala fábrica, a pessoa olha, nossa, uma fábrica de bijuteria, já acha que é grande, que é maior. Então, assim, tudo isso a gente foi aprendendo e mudando o nosso mindset e foi com o tempo, tá? Não foi uma coisa, amanheci, acordei, agora sou uma empresária, maravilha. Não, a gente demorou, mas a gente quer que vocês não demorem o tanto tempo que a gente demorou, porque a gente sofreu muito durante esse processo. Sim, e gente, é isso, tá? Esse foi o nosso primeiro vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem esse conteúdo. Isso é muito importante pra gente, continuar trazendo mais conteúdos pra vocês, por favor. Sim, e a gente tem uma novidade, a gente vai gravar vídeos semanalmente, a gente tá agora assumindo aqui publicamente. É um compromisso, com vocês. Então a gente vai gravar semanalmente vídeos e vai postar aqui. Então, para ser conteúdo que seja realmente relevante para vocês, que realmente vai ajudar no negócio de vocês, porque é isso que a gente quer. Contem pra gente, contem aqui nos comentários sobre o que vocês querem que a gente fale, o que vocês querem que a gente mostre. A gente tá... Quais são as dificuldades, quais são as dores de vocês? O que no dia a dia tu pensa assim, ó, não sei o que fazer. Tô perdida. Sabe, qual o próximo passo? E aí, da onde vocês querem saber, sabe? Pode ser bem específico, deixa comentário aqui. Continua seguindo a gente no Instagram, no @viverdebiju, tá? Porque lá a gente se comunica diariamente e a gente também tá comprometida em estar todos os dias lá muito assídua e respondendo pra todo mundo. A gente responde sim, um a um. Sim. Às vezes a gente vê uns comentários assim, ai, vocês me responderam. Sim. Às vezes a gente pode demorar, porque somos nós duas respondendo mesmo pra vocês, então, mas a gente responde todo mundo. Isso mesmo. Então é isso, gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Até! Beijo!